Exatamente. Então, em continuidade, vamos lá, pode começar. A cara já está completa. Em continuidade às inquirições, vamos ouvir agora a testemunha trazida pela defesa, Emily Necília Leandro Diniz. Emily, a senhora tem alguma relação de parentesco com João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal? Não está funcionando aí, por favor. Tá sim, tá certo. Ótimo, pronto. A senhora não funcionou nesse processo. A senhora, qual é a profissão da senhora? Sou advogada. A senhora funcionou na condição de advogada em algum momento durante a fase policial? Não. A ação criminal? Não. Tentou procuração destes autos? Não. A senhora não atuou como advogada neste Não. processo? É isso que a senhora declara? Declaro. Pois não. Filiação, por favor, doutora. Eu posso tirar a questão? máscara, doutora? Excelência. Eu estou vacinada. Pois não, só um instante, diga. Excelência, eu só queria levantar uma questão de ordem, porque um dos fundamentos do Narcóticos Anônimos é a questão do anonimato, uma instituição seríssima que trata de diversas pessoas e que, para preservar o depoimento da testemunha, preservar fatos e poder falar verdadeiramente sobre tudo que é necessário que se faça nesse processo, eu queria pedir que Vossa Excelência determinasse o esvaziamento do plenário, ficando evidentemente os advogados e os jurados, que são os destinatários da prova, porque vão ser trazidas informações que podem, assim, prejudicar um trabalho muito sério, realizado em 143 países e que só tem a acrescentar à sociedade. E qual é o vínculo da senhora com os Narcóticos Anônimos? Eu sou uma adicta, uma pessoa que tem problemas com drogas. Estou limpa há 8 anos, 4 meses e 48 horas. Sirvo a Irmandade de Narcóticos Anônimos. A nossa 12ª tradição diz que o alicerce espiritual da nossa Irmandade é o anonimato. Divulgar a mensagem de NA, para mim, não é um problema, servir. Mas aqui, neste momento, eu estou funcionando como testemunha, não como servidora de NA. Então, por isso, pela relação de amadrinhamento, pois eu sou madrinha de Narcóticos Anônimos de João Vitor, eu gostaria, de, se fosse possível, que fosse analisado, ser acolhido o pedido do meu anonimato em relação às experiências pessoais, afilhado, madrinha. Excelência, o que é que diz? Excelência, eu entendo as considerações de ordem pessoal da testemunha, mas, primeiro, que a audiência é pública, segundo, que é uma relação da entidade que ela trabalha com a testemunha, e eu não vejo motivo algum de um testemunho que foi solicitado pela defesa ser trazido em sigilo nos autos. Então, a assistência já se pronuncia contrariamente ao pedido, e, inclusive por falta de base legal. Outra coisa, veja bem, Emily, ela se posicionou também, ela compareceu na instrução criminal e nada disso ela levantou. Né? Em momento nenhum, doutora Emily, a senhora chegou na instrução criminal e falou a respeito desse sigilo. Pelo contrário, nós temos o seu depoimento... Excelência, só um minutinho. Pelo seu depoimento, a senhora teve até uma desenvoltura muito boa, inclusive falando sobre a sua relação com o João Vitor e a relação dele com essa instituição. Agora, não entendi por que a senhora está exigindo esse sigilo agora. Na verdade, eu não estou exigindo. Foi uma solicitação, um pedido pessoal, porque como tem diversos fatos que não foram expostos na instrução, não foram expostos não por minha vontade, como testemunha, e sim porque os patronos, na época, não acreditavam a necessidade de se expor, não acreditavam que a doença da adicção existia. Eu não tenho um problema, foi só um pedido. Doutora Emily, o sigilo diz respeito exatamente à sua pessoa ou o que a senhora vai revelar na condição de testemunha que diz respeito ao cidadão, ao João Vitor? Em relação ao nosso amadrinhamento, quando a gente fala Narcóticos Anônimos, pessoas que têm problemas com drogas, nós sofremos diversos estigmas. Né? Isso já está reconhecido e é confesso pelo próprio cidadão do seu envolvimento com NA. No que é que consistiria a necessidade desse sigilo? Eu não estou entendendo. Não é consistir, repito novamente. Não consiste em uma necessidade. Qual é o fundamento do pedido? É uma tradição de Narcóticos Anônimos manter o anonimato pessoal. Para que eu possa quebrar esse anonimato, eu tenho que ter autorizações das partes. As partes autorizaram, que sou eu e ele. Mas eu também tenho que comunicar a todos vocês que nós seguimos princípios. E um desses princípios é comunicar a existência desse anonimato. Veja, é a comunicação só do anonimato, não é o anonimato em si, né? Exatamente. Não, Excelência, pela ordem, só um momentinho. É porque existe as folhas 353, uma procuração da doutora Emily para funcionar nos autos. E ela pediu que procuração é essa? Veja as folhas aí. para funcionar nos autos, inclusive solicitando ao sistema penitenciário
notícias sobre a saúde mental do acusado. Aí por isso que eu não Doutora estou Emily, entendendo. Vossa Excelência atuou como advogada nesse processo? Repito novamente a informação. Essa procuração que foi acostada no sistema carcerário, não no processo, nos autos, foi no momento como madrinha de João Vitor, onde João Vitor teve uma crise pelo uso desenfreado, que não é cocaína, é o crack virado, e pedi que fosse feita uma avaliação. O diretor da unidade disse que eu teria que fazer o pedido para poder encaminhar ele para o setor de saúde. Então, a senhora entrou como advogada e agora a senhora está como testemunha? Doutora, é posterior. A data aí, você poderá verificar que é no curso do tempo que ele está preventivado, numa crise que ele teve dentro do sistema, eu sou madrinha dele e, como madrinha, solicitei uma avaliação médica, Mas a senhora nada entrou processual. como madrinha, a senhora entrou como uma advogada e tem uma procuração, doutora Emily, aqui. Porque, como madrinha, o sistema não me deixa pedir. Doutora, só um instante, doutora. Doutora Eliane, qual é a folha da procuração, por gentileza? É as folhas 353. Qual é o Excelência. volume, Eliane? É o 8. Volume 7 e 8. Excelência, só registros que foi face ao princípio da lealdade processual, que foi a própria defesa que requeriu juntada para dar ciência. Pois não. E mais ainda, nós comunicamos esse fato à defesa antes do julgamento. A defesa A foi quem defesa trouxe a requereu procuração para os isso na autos para dar resposta conhecimento. no 422, E se não não me engano. foi no tempo correto impugnado, trazendo aqui o princípio da surpresa jurídica para esse plenário. Porque nós demos ciência, nós fizemos lá e não houve nenhuma manifestação. Se a senhora observar aí, houve tempo bem hábil para se fazer qualquer referência. Precluiu. Não impede ela de ser ouvida como Doutora testemunha, não. promotora, pois não. Doutora promotora, no tocante ao sigilo com a retirada da plateia, enfim, a suspensão da transmissão, me parece que esse sigilo já foi, inclusive, declarado a quebra por quem seria de interesse, não é, preservá-lo. Então, me parece que essa questão está superada, não há que haver aí a preservação, não é, do sigilo neste momento. Não será deferido, portanto, o esvaziamento plenário, nem a suspensão da transmissão sob esse argumento. No tocante à procuração, o que é que há de requerimento da parte do Ministério Público da Assistência? Por favor. Pois não. Eu acho que não sei se está funcionando. A procuração que consta nos autos, Excelência, ela não é uma mera representação no presídio. Não consta isso. A procuração é cláusula judícia, né? É para atuar em todas as instâncias. Ela é bem específica, é uma procuração exclusiva de atuação profissional. Não se está discutindo aqui, Excelência, o grau de atuação, se atuou pouco ou se atuou muito. O problema é que ela teve contato com o acusado na condição de advogada. E agora ela está na condição de testemunha. Me parece que seja paradoxal. Inclusive, doutora, só para contribuição, né, o artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB é claro dizer que o advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o qual saiba, em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo. Eu estou comunicando isso, Excelência, porque é meu dever, é minha obrigação, não é? Se esse depoimento for para frente, porque a proteção legal, a previsão legal da OAB nessa matéria é justamente para resguardar o sigilo profissional. Se a advogada está aqui como testemunha, ela tem o dever e a obrigação de falar a verdade quando questionada. Então, se nós perguntarmos fato sobre o acusado, ela terá a obrigação de falar a verdade e, ao mesmo tempo, estará quebrando com o seu sigilo profissional. Então, por isso que há essa vedação expressa, para que não haja choque entre o sigilo profissional e a condição e a obrigatoriedade da testemunha de responder todas as perguntas sob pena de prestar um depoimento falso. Então, com essas considerações, eu vou insistir, não é? E Vossa Excelência determine, mas eu vou insistir na impossibilidade da testemunha prestar depoimento. Excelência, Excelência, pela ordem. Só um minutinho, será estabelecido contraditório, mas vamos por partes. Mas, de toda sorte, temos que lembrar que o Estatuto da Advocacia diz, no artigo 7, que são direitos do acusado, do advogado. Inciso 12, né? Não, 9. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. A gente está expondo, Excelência, a senhora que vai decidir como essa testemunha vai ser ouvida. Excelência, o sigilo profissional, nesse caso específico, diz respeito ao cliente advogado. Essa é a proteção. Essa é a proteção. Se João Vitor disser aqui que abre mão
do sigilo profissional e que autoriza a doutora Emily a depor, é uma decisão pessoal dela. Não há nenhuma infração ética, moral. Pelo contrário, ela está aqui contribuindo com a justiça, veio depor independente de intimação, que ela não foi intimada, não. Ela veio colaborar, ela está prestando serviço à sociedade, a busca da verdade real. Não vejo por quê. Pois não, vamos aí. Mantei aí a... Excelência, Pois não, doutor. pela ordem. Contribuir aqui com os esclarecimentos aqui da nossa ilustre promotora e o nosso ilustre assistente à acusação também, com o regramento do Código de Processo Penal, constante do artigo 207, né, no qual são proibidas, né, sua inteligência aqui diz que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Então, mais uma questão aqui que impossibilita essa ouvida dessa testemunha. Excelência, só um contraditório bem rapidinho. Diga aí. Eu só quero, dizer ao nobre assistente de acusação que os argumentos de Vossa Excelência ratificam o que a defesa fez. O artigo 7º, citado pela nobre promotora de justiça, e aí, doutor Ademar, que é nosso expoente maior nessa área, sabe que é uma prerrogativa do advogado. Assegura o advogado dessa prerrogativa. Se ele abre mão do sigilo aqui, amigo, a doutora magistrada vai decidir, mas a legislação é bem clara. Pois não, deixa eu só... A questão, doutor, a princípio, não é nem pela questão do depoimento ou não, mas sim pelo que a doutora já deferiu, o esvaziamento do plenário, né? Desnecessário e também a impossibilidade dela de depor. Pois não. Postas essas, alguém mais quer usar da palavra? Doutores, doutora promotora, assistência, demais advogados? Ok, vamos lá. No tocante ao requerimento de esvaziamento do plenário, já foi decidido no sentido de não acolher o pedido porque foi pelas partes interessadas, já se sigilo havia que ser guardado, pelas partes interessadas, quebrado. No tocante à possibilidade ou vedação de depoimento da doutora Emily, doutora Emily Necília Diniz, exato. No tocante ao depoimento da doutora Emily Diniz, me parece que, obviamente, que se trata de um direito do advogado prestar seu depoimento em havendo funcionado em processo judicial, na hipótese em que deveria, não é, manter o sigilo. E aí eu devo conjugar essa prerrogativa do advogado com o que estatui o artigo 202 do Código de Processo Penal, quando ressalva a possibilidade de... 207, desculpa. A impossibilidade de depor pessoas que, em razão de função, ministério ou ofício, devam guardar segredo, se este segredo for expressamente autorizado à quebra pela parte interessada. No tocante a esta questão, eu indago da parte interessada, pessoalmente, o senhor João Vitor, o senhor autoriza que a doutora Emily, conhecedora das consequências de eventual procedimento ético junto à OAB, que venha a ser instaurado? Ok? Pronto. Então, me parece que está, obviamente, dirimida essa questão nesse primeiro momento, e vamos tomar as declarações da doutora Emily Diniz. Doutora Emily, sim, profissão advogada, endereço, por gentileza, doutora. Eu moro na rua Poeta Álvaro Aranha Arantes, número 420, apartamento 102, bairro de Jardim Atlântico, Olinda. Pronto. A senhora me parece que tem uma relação de amadrinhamento com o João Vitor. Como é que é essa relação? Vamos lá. Para que possa ficar um pouco mais fácil para que vocês compreendam, eu tenho que falar um pouquinho de Narcóticos Anônimos para dizer quem é padrinho ou madrinha. Eu sou uma adicta em recuperação,
Não uso drogas há 8 anos, 4 meses e 24 horas. Para continuar me mantendo limpa, eu continuo voltando a Narcóticos Anônimos. Com o passar do tempo, quando você continua voltando, você voluntariamente se indica para servir esta irmandade, doando com amor e gratidão aquilo que você recebeu de graça. Eu conheci João Vitor em meados do ano de 2014. Eu fiz a abordagem inicial, quando ele chegou junto com a sua avó, Dona Jerúsia, na igreja Ágape, localizada no bairro de Jardim Atlântico, para a primeira reunião. João Vitor chegou na reunião, entrou, sentou, ouviu e saiu. Neste primeiro momento, ele não levantou a mão e não ingressou em NA. Dias posteriores, em torno de menos de uma semana, eu recebi a notícia, através da avó dele, que era frequentadora da igreja, que ele tinha sido internado. João Vitor passou pelo primeiro internamento, um internamento de previsão de 6 meses, concluído. Quando ele saiu desse internamento, ele volta, vai para a sua primeira reunião e ingressa, agora, como membro. Durante o período de aproximadamente 1 ano, João Vitor frequentou essa irmandade. Eu não posso precisar com exatidão para vocês. Emily, ele estava todos os dias nas reuniões? Ele estava no máximo de reuniões onde ele poderia ir, porque ele tinha uma série de limitações. Dentro da região metropolitana de Recife, existem diversos grupos de narcóticos anônimos, alocados em igrejas, escolas, espaços públicos, onde essas reuniões são realizadas. Então, como ele tinha limitações de locomoção, muitas vezes ele não poderia ir para grupos mais longe. Ele não tinha como ir para grupos mais longes, mas os grupos das proximidades do domicílio dele, na época dos fatos, ele morava no bairro de Casa Caiada, existia em Olinda o grupo Isto Resulta, o grupo Só por Hoje, o grupo Esperança, em Paulista, e esses grupos ele frequentava assiduamente. Quem é o madrinho? Quando um adicto chega numa reunião de narcóticos anônimos, lhe é sugerido que, através da identificação pessoal, pelas experiências, as semelhanças, o sofrimento causado pelo uso de droga, ele procure alguém para pedir ajuda, para que ele possa aprender a programação de NA. Programação de NA? Sim. Eu sei que eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença progressiva, incurável e fatal. E como qualquer outra doença incurável, eu sei que ela pode ser detida se eu cuidar desta doença. João Vitor procurou o amadrinhamento. Ele é meu afilhado até a data de hoje. Eu tenho alguns afilhados dentro da Irmandade de Narcóticos Anônimos, continuo servindo a esta Irmandade, e foi desta forma que João Vitor entrou para a minha vida. Pois não, me permita só conduzir um pouco para que a gente para que nós não nos percamos aí, inclusive demandando aí mais tempo, além do necessário, para que a gente consiga alcançar o termo final. Então, a senhora já disse que ele é seu afilhado, desde quando? Desde 2000 e... Eu conheci ele inicialmente, na primeira abordagem, em 2014. Ele não ingressou, passou por um internamento. Qual foi o ano que a senhora tomou o João Vitor por afilhado? Por afilhado, quando ele saiu do primeiro internamento. Quando foi isso? Eu não posso precisar a data, porque, como ele disse, foi em meados de 2014 a primeira visita. O internamento, em média, dura 6 meses. Provavelmente, ele chegou para mim como afilhado no início de 2015. Pois não. Depois ele voltou a ser internado, a senhora tem conhecimento disso? Sim. Durante o procedimento da busca por recuperação dele, né, em aproximadamente, também não posso precisar para vocês com exatidão, mas quase 1 ano, ele foi um membro ativo da nossa Irmandade. Ele estava em todas as máximas reuniões que ele poderia ir, ele serviu à Irmandade de NA, ele serviu ao subcomitê de informações ao público e, num determinado momento, ele sucumbiu à doença da adicção e voltou a usar drogas. Esse momento quando foi? A data precisa, eu não tenho lembrança, mas no momento que houve a recaída, logo de imediato, os familiares providenciaram o internamento, que foi o 2º internamento dele. Ele permaneceu quanto tempo internado? Em que condições deixou o internamento? Esse internamento, do meu conhecimento, foi inferior a 60 dias, e ele deixou o internamento, infelizmente, porque os pais assumiram as responsabilidades e tiraram ele antes do tratamento. A senhora sabe por que houve essa atitude dos pais? E a que pais a senhora se refere?
Pai, mãe, sua pai, como é que foi isso? Eu não tenho o documento de assinatura, o termo de responsabilidade. Eu não posso dizer se quem assinou foi pais. Como é que a senhora soube disso? Eu sou afilhada dele. A senhora é madrinha dele. Desculpa. Certo. Não, tranquilo. Sou madrinha dele. No momento que me foi comunicado que ele estaria saindo da clínica, não é a hora. 2 meses longe de Certo. droga. Qual é a clínica? Qual era a clínica que ele estava? Ele, no momento, estava internado no Grupo Recanto. Os 2 internamentos dele foi no Grupo Recanto. Esse grupo Recanto, onde é que é? Tem unidades em Aldeia e em Igaraçu. Ele estava onde nesse último internamento? Em qual unidade? Se não me falha a memória, no último foi no de Aldeia. Certo. A senhora tomou conhecimento de que a família, os pais, teriam retirado, não é? E por que motivo retiraram o rapaz da clínica? A senhora sabe? Não posso afirmar com precisão, não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento, certo. A partir daí, então, ele voltou a reincidir no uso de... E qual era, por falar nisso, a substância da qual ele tinha dependência? O adicto, isso eu estou falando da minha experiência Não, eu pessoal. queria que a senhora respondesse Mas objetivamente. objetivamente. Qual é a dependência do rapaz, se a senhora sabe? Ele era total flex, usava álcool, maconha, cocaína. Certo. Aí saiu da clínica, retirado pelos pais, não é isso? E aí voltou a recair no vício quando? A senhora sabe? Data precisamos, não posso lhe dar, mas de imediato, assim que ele saiu, Certo. eu encontrei ele em oportunidades no posto, na rua. Foi encontro casual, então. Encontros casuais. Em alguns momentos houveram algumas ligações de pedido de ajuda, só que a nossa Irmandade nos orienta, adictos limpos, que querem continuar em recuperação para poder ajudar o adicto que está no uso, o local de encontro é no grupo. Recuperação se faz na Certo. reunião de Me NA. diga uma coisa, quem ligou para a senhora pedindo ajuda? João Vitor em vários momentos. O próprio João Vitor? O próprio João Vitor. Pois não. Aí a senhora chegou a se encontrar com ele nesse ambiente da sede, da associação? Como é que foi esse encontro, se é que houve? As reuniões, ela acontece, como eu expliquei, né, em diversos locais onde ficam instaurados as salas de narcóticos anônimos, escolas, igrejas que nos Houve esse cedem. encontro com ele, doutora? Sim. Pronto. E aí, como é que ele estava em relação à adicção? Os sintomas da adicção, eles são aparentes. A compulsão e a obsessão, compulsão, um sintoma físico, obsessão, um sintoma mental. Ele estava fazendo uso de substâncias, do álcool, de todas as substâncias que tinham esse caráter de entorpecentes ilícitas, ele estava fazendo uso na época que a senhora o encontrou? Sim. Pois não. O que é que a senhora fez diante disso? Como madrinha, a madrinha não é uma mãe, a madrinha não é um banco, a madrinha não é um advogado, a madrinha é um adicto com experiência, um pouco mais, que briga todo dia para poder continuar em recuperação. Ela sugere o retorno à programação. Ela sugere o retorno às ferramentas de narcóticos anônimos. Eu não posso modificar o outro, eu só posso modificar a mim mesma. A senhora sugeriu, então, que ele voltasse a ter um acompanhamento pelo NA. Ele atendeu esse pedido da senhora? Qual é o problema aí, Hildo? Ok? Pois não. Em diversas situações, apenas o tratamento ou a sugestão do programa de recuperação de narcóticos anônimos não é suficiente para que o adicto encontre o caminho de recuperação. A droga, ela age dentro do nosso organismo de forma compulsiva e obsessiva, que muitas vezes se faz necessária que as nossas famílias, que os amigos venham a intervir para que, primeiro, o nosso corpo possa ser desintoxicado numa clínica, para que, aí sim, com a devolução da sanidade, nós possamos fazer a escolha de entrar num caminho de recuperação. Pois não, doutora. Ele foi em busca deste tratamento, deste novo, enfim, combate aí às drogas, ou não? Do segundo? Certo. Sim, e foi interrompido, e eu não posso precisar o porquê os pais deles tiraram ele desse... Eu estou já falando desse terceiro momento, após essa segunda internação. Ele não recebeu mais nenhum tratamento. Nem mais nenhum tratamento. Era um adicto na ativa e no uso. Certo. A senhora sabe dizer se ele tinha acompanhamento psicológico e psiquiátrico? Sim. Quem era o Eu psicólogo? não posso psiquiatra? afirmar o nome do profissional, mas no trabalho de passos que é feito através do guia de trabalho de passos entre afilhado e madrinha, né, muitas vezes, quando nós nos reuníamos para que ele pudesse ler as respostas das questões que eram apresentadas, a gente tinha que ajustar horários, porque eles tinham as consultas médicas que também precisavam ser supridas. Isso foi em que época, em que ano? Doutora, eu não posso precisar com exatidão um ano, até mesmo pelo lapso temporal. Certo. Como eu tenho marcado na minha memória, por quê? Porque em NA nós não temos controle de quem são os adictos, mas nós temos o controle dos nossos ingressos, quando levantamos a mão. Então, eu sei que em meados de 2014 eu fiz a abordagem, 6 meses depois houve o ingresso, mas as outras datas
Nós não marcamos as pessoas. Nós não... Doutora, pois não. Considerando-se a data deste fato, foi final do ano de 2017. Como é que foi este ano de 2017 no tocante ao vício, à dependência química de João Vitor? Ele Durante- estava se tratando, ele estava totalmente entregue ao vício. Como é que estava isso? Durante o ano de 2017, houveram poucos pedidos de ajuda, porque ele já estava movido pela compulsão e obsessão. As poucas oportunidades que tive de encontro com ele, como lhe disse inicialmente, momentos eventuais, ele estava no uso de substância. Quem foi que... A senhora admitiu que atravessou, inclusive, uma procuração junto ao sistema penitenciário. Exato. Como foi que a senhora interveio? Como foi buscada por quem a senhora foi até o sistema penitenciário e para que fim, especificamente? Eu sou advogada criminalista há 4 anos, atuo massivamente, né, na lei de drogas, buscando não o pedido de liberdade, e sim o pedido de substituição de prisões preventivas por internamento. João Vitor é meu afilhado. Dentro da unidade penitenciária não existe um plano individual de atendimento que é previsto na nossa legislação de Não, e a drogas. senhora, exatamente, para que a senhora interveio? Trabalhar o Guia dos Passos. Continuar trabalhando com ele a programação de narcóticos anônimos. Como, doutora? Através do parlatório, sim. Ele tem um guia de passos desse dentro da A cadeia. senhora queria, então, ter e as acesso ao respostas. cidadão dentro do sistema para continuar com esse amadrinhamento, é Através isso? do parlatório. Certo, certo. Conseguiu ter acesso ao cidadão? Do parlatório. Certo. Quantos contatos manteve com ele lá, já no sistema penitenciário, doutora? Registrado, eu acho que deve ter algo em torno de 4 a 5 anuais, porque o trabalho de passos não é uma coisa que eu vou te passar 20 questões e você vai responder. Você vai ter que agir com mente aberta, boa vontade e honestidade para admitir. Pois não. E no tocante ao fato em si, que está sendo objeto de apuração nesse processo, e que enseja o julgamento da data de hoje, do que é que a senhora sabe? O que é que a senhora sabe a respeito deste fato? Na data dos fatos, eu acordei, como grande parte da população, com a notícia na televisão. No dia seguinte, né? No dia seguinte, Pois né? não. As- Quanto tempo fazia que a senhora não tinha contato com o João Vitor? Contato em natureza alguma? Na verdade, muito pouco. Eu fiquei sem contato com ele, porque mesmo ele na ativa, moramos na mesma região. Uma vez adicto, sempre adicto. Nós oramos para que outros de nós continuem chegando, voltando. Nós acreditamos em recuperação. Pois não. Eu não viro as costas para aquele que usa Pois droga. não. Havia quantos dias, quantos meses? Não posso que a senhora não precisar o via? com exatidão, mas não era um lapso temporal longínquo. Menos de um mês, mais de um mês? Bem inferior a Há menos de um mês. Certo. Aí, no dia seguinte, a senhora tomou conhecimento deste fato. Procurou algum contato com o João Vitor? Se inteirou de algum detalhe a respeito deste fato? No especificamente? momento que ocorreu, fui abordada logo de imediato pelo núcleo familiar dele. Nessa época, eu ainda não era advogada, só madrinha dele. Né? É uma tragédia. É o resultado da doença da adicção. A família estava desesperada. Infelizmente, tudo que foi narrado nas reportagens é o retrato da compulsão e da obsessão, quando a doença domina o nosso corpo. Quando a gente quer usar droga, não precisa de desculpa. Pois não. A gente só precisa do gatilho. A gente vai se mover para usar meios e maneiras. Vivo para usar, uso para viver. Pois não. Doutora, me diga uma coisa. A senhora tinha conhecimento, se à época desse fato, é que a senhora teria estado com o João Vitor recentemente, como foi esse contato? Foi também aquela coisa do encontro, enfim, nas redondezas, em face da proximidade de moradia, foi isso? João Vitor, na época dos fatos, morava no conjunto residencial Vaticano, tem um posto de gasolina na frente desse residencial. Eu, na época dos fatos, morava no início do bairro de Jardim Atlântico, que tem outro posto de gasolina, que a gente até brincava que era o posto da partilha, porque tem um papagaio. Eu li muitos passos dele nesse posto. Pois não. Entendeu? E, infelizmente, falando da minha experiência pessoal novamente, né? Eu recebo adictos todos os dias nas salas de NA. Postos de gasolinas, bares, festas, são os locais hoje onde a gente mais tem distribuição de droga. Então, quando eu encontrava ele no momento que eu estava abastecendo e que identificava, João Vitor, sai daqui, o teu caminho é a recuperação, é a sala. Ele já estava na compulsão e obsessão. Pois não. Me diga uma coisa, a senhora sabe dizer se ele tomava alguma medicação, e se essa medicação, qual a natureza dessa medicação, o nome, se havia controle médico para essa medicação, como é que era isso, especificamente, doutora? Eu sei que ele tinha acompanhamento psiquiátrico. Certo, a senhora Eu já- sei que ele tinha medicação prescrita pelo psiquiatra, mas não tem um conhecimento do nome e nem capacidade para falar. Eu sei que ele tem algumas comorbidades associadas, né? Era notório no nosso trabalho de passos,
né, alguns sintomas de doenças que eu não tenho capacidade para falar. Ansiedade, isso aí foge da minha alçada. Eu estou falando do meu conhecimento como madrinha. Então, como madrinha, eu sei que ele tomava medicação, eu sei que ele tinha outros problemas de outra natureza, além das drogas, que em Narcóticos Anônimos eu aprendi através da literatura de NA que são comorbidades associadas que muitas vezes vêm em conjunto com o uso das múltiplas substâncias. Qual o conhecimento que chegou ao conhecimento da senhora e de que comorbidades a senhora fala? Apesar, obviamente, da sua condição de leiga nesta questão. Mas já que a senhora está dizendo que tem conhecimento, como chegou ao seu conhecimento e que comorbidades seriam estas? Doutora, vou falar da minha experiência pessoal. Vamos objetivar, não é? Aí eu queria saber, a senhora disse que ele tem comorbidades. Como a senhora tem conhecimento destas comorbidades? Porque ele tomava outras medicações e ele ia para um psiquiatra. Quem não tem problemas psiquiátricos não toma remédio. Foi a conclusão da senhora a partir dessas constatações que ele tomava medicação. A senhora não sabe o tipo da medicação e nem sabe quem é o médico. Sei que eram medicações prescritas, sei que ele tinha as consultas, porque para os nossos encontros de trabalho de passo, nós tínhamos que ajustar horários, mas eu nunca me aprofundei em saber qual é o teu problema. Ali a minha função era, eu sou tua madrinha, você quer deixar de usar drogas, eu tenho que te ensinar a proclamação de Narcóticos Anônimos. Aprende a seguir um sugerido. Pois não, doutora. Doutor Raulison, por favor. Vamos também procurar objetividade nas perguntas e, sobretudo, nas respostas, viu, doutora? Por favor, vamos lá. Doutora Emily, boa tarde. Boa tarde. Doutora Emily, primeiro, parabéns de vir a público, reconhecer que é uma adicta que faz parte do NA, não é fácil. Eu sei que a senhora é uma profissional muito querida no meio e quero render minhas homenagens. Mas eu vou às perguntas, doutora. Por favor. Adicção é considerada uma doença biológica, psicológica, social, cultural e espiritual. O que é? A doença de João Vitor se enquadra nesse contexto? Sim. A doença da adicção é uma doença física, mental e espiritual, onde nós só temos 3 caminhos: instituição, cadeia e morte. Instituição, que é o internamento, cadeia e morte. Vamos lá, doutor. Não se brinca com esse tipo de assunto, mas vamos em frente. Não há nenhuma brincadeira aqui, doutor. Só me respeito, porque eu faço meu trabalho com muita seriedade. Não tem nenhum palhaço. Doutor Ademar, tudo certo, tudo ok. Vamos diminuir o tom. Vamos diminuir o tom. Vamos objetivar. E sem adjetivar. Sem adjetivar. Tá ok. Tá ok. Doutora, vamos continuar. Vamos, doutora promotora. Doutora promotora. Já está resolvido. Doutor Raulison, vamos continuar. Eu quero pedir aqui desculpa ao doutor Ademar, se em algum momento ele se sentiu, mas a interrupção foi feita no momento da fala da defesa, que doutor, não era pertinente. A interrupção foi totalmente pertinente por conta de falta de audição, a cuidado, né, na audição neste momento específico. Então não vi nenhum desrespeito. Por favor, doutor, objetivamente a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Se ela tem conhecimento, como se iniciou a doença do João Vitor? Continuo sendo Emily, uma adicta. Nos momentos onde comecei a trabalhar os passos de João Vitor, e João Vitor começou a responder às perguntas, João Vitor veio de uma relação onde os pais se separaram, os filhos foram divididos, vamos dizer que de um lado para o outro. Como os jovens, na maioria das vezes, permanecem, né, na sociedade, quando os pais se separam, eles vão conhecer a vida, começar a provar substâncias. Primeiro é o álcool, depois o baseado. Eles acham que têm um controle. Num determinado momento, eles perdem o controle. A perca de controle de João Vitor foi no primeiro internamento dele, depois de uma crise, uma overdose, dele ter consumido compulsivamente uma quantidade exacerbada de cocaína. Respondeu a pergunta? Doutora Emily, o que é quantidade exacerbada de cocaína? A senhora pode nos explicar, já que a senhora citou? Eu não posso precisar com exatidão quantas gramas, mas foram mais de 30 gramas. Eu tenho esta lembrança que era uma quantidade muito grande de droga por um lapso temporal muito curto. Um uso contínuo. Doutora Emily, um internamento no grupo Recanto, eles usam redução de danos ou eles tiram a droga toda de uma vez? É do conhecimento da senhora, claro, a senhora só responde se conhecer. Tenho conhecimento. As comunidades terapêuticas hoje, não só o Grupo Recanto,
Todas as que nós temos aqui no estado de Pernambuco trabalham com a política de abstinência. Não existe redução de danos para quem tem problemas com drogas. Não se reduz quantidade de droga. Compulsão e obsessão não se tem controle. Ou se é abstêmico da substância, pois é uma doença incurável, ou então nós não vamos conseguir. João Vitor tinha associação de medicamento, álcool e outras drogas. É do conhecimento da senhora, ele chegou a falar lá que usou cocaína, êxtase, LSD, experimentar. A senhora tem esse conhecimento? Tenho esse conhecimento. Na pergunta que me foi feita anteriormente pela magistrada, eu disse que ele era total flex. A maioria dos jovens hoje que eu recebo em Narcóticos Anônimos são total flex. Eles provam de tudo até encontrarem a droga do descontrole, a droga de preferência, a droga que vai transformá-los em escravos. Certo. Doutora Emily, nos fale sobre a recaída de João Vitor. O que é essa recaída? Eu pergunto assim, é uma pergunta de leigo. Eu não sei o que danado é isso, não. Não tenho nem noção de droga, graças a Deus. O doutor poderia reformular a pergunta para que eu possa compreender um pouco melhor? Está induzindo, né? Eu perguntei à senhora, doutora Emily, o que é uma recaída de um adicto? De uma O que pessoa é que está em uma tratamento, recaída? está buscando a recuperação. É ele voltar ao uso. É ele perder o controle da vida dele. Ele voltar a ser escravo da droga. Como assim? Emily, você é uma adicta, não sou? Sou. Estou limpa hoje, tô? Tô. Eu posso passar por alguma dificuldade hoje, eu posso perder o meu controle e voltar a usar droga. O meu corpo lembra dos sintomas da droga. A minha mente age compulsivamente para usar droga. Há muita discriminação, preconceito para quem é dependente químico, para quem usa, como o caso de João Vitor, que sofre dessa adicção. Narcóticos Anônimos é uma irmandade que existe desde 1953. As primeiras reuniões eram feitas escondidas. A sociedade, até hoje, até os dias atuais, marginaliza aquele que usa droga. Quem usa droga é detentor de defeitos de caráter, de conduta, nunca doente. A sociedade não quer enxergar que a nossa sociedade está doente, que nós precisamos tratar os nossos jovens. Pois não. Doutor Raulison. O adicto, para alimentar o vício, ele chega muitas vezes à raia da ilicitude, ele rouba, ele se prostitui, ele perde a dignidade. A adicção é uma doença física, mental e espiritual. Física, compulsão, mental, obsessão. Se eu estou movido pela compulsão e pela obsessão, eu não tenho consciência. Eu vou utilizar todos os meios e maneiras para satisfazer a minha vontade de usar droga. Eu vou agir impulsivamente, compulsivamente, por mais uma dose. Porque quando eu estou doente, uma não é suficiente e 1000 não bastam. Pois não. Doutor Raulison. Doutora Emily, quando a pessoa é internada de maneira voluntária ou involuntária, a clínica, ela comunica ao MP, ela pode dar declaração para o INSS. Essa clínica que João Vitor foi internado, ela é considerada padrão aqui em Pernambuco, atende esses requisitos, faz tudo isso? Com base na minha experiência, por atuar massivamente na lei de drogas, né, o procedimento correto, quando há a interdição, seja qualquer indivíduo por drogas, problemas com drogas, deverá haver uma comunicação ao Ministério Público. Não só na entrada, como na saída. As clínicas, elas devem seguir o plano individual de atendimento. Existe uma legislação específica na lei de drogas que garante, através das políticas públicas do SINAD, CONAD e FUNAD, que a nossa sociedade venha a ser assistida nesse tipo de doença. Está previsto também lá na Constituição. Na prática, nós não vivemos essa realidade. Na prática, o adicto está na rua usando droga. Pois não. Doutor Raulison. Excelência, pela ordem, só uma questão de caminhamento. Eu vou insistir numa situação, porque as perguntas estão sendo feitas de uma forma genérica e as respostas estão sendo feitas de forma genérica. Não é louvável o trabalho desempenhado pela testemunha, nós sabemos disso, nós sabemos o problema da sociedade brasileira, mas aqui nós estamos julgando um caso específico, né, onde tem um acusado em específico. Me parece que as perguntas têm que ser mais objetivas sobre o fato, o que é que a testemunha tem a saber sobre o acusado em si. Mas as perguntas estão dentro do contexto da atuação da advogada. Excelência, mas é porque a pergunta, às vezes, me parece que é dirigida ao acusado,
né, ao acusado, e as respostas as já respostas são me feitas de uma referindo forma ao geral. depoimento, Não interessa ao depoimento corpo de pessoal. sentença, nem aos Não. advogados, nem aos assistentes do Emily, Ministério é o Público, o depoimento que a pessoal. sociedade está passando, mas Não, sim não. o que de fato aconteceu com o Não, acusado. doutora Emily, por favor, depoimento pessoal, como eu já lhe disse, fica afastado. E aí as perguntas que dizem respeito à atuação da doutora na condição de madrinha, né, dos narcóticos anônimos, é nessa condição que a senhora vai responder, não necessariamente diretamente no tocante Doutora ao fato, Fernanda, eu mas só- a condição de adicto. Só gostaria de lhe pedir algo. Como é algo que uma grande parte das pessoas não conhece, o que é adicção, se houver alguma dúvida perante aos destinatários da prova, que são os jurados, se eles poderão interpelar, levantar a mão só para que eu traduza, porque eu sei que não é um termo normal. Pois não, Eu mas- falo de adicção pois não, mas como algo da está minha dentro vida. do... A gente tem que dar uma certa limitação à sua inquirição. Doutor, Certo. evitar depoimentos pessoais, tá? Doutora Emily, João Vitor, enquanto permaneceu internado, é do conhecimento da senhora que ele frequentou cursilhos, participou ativamente das atividades da clínica de internamento? No primeiro internamento dele, ele concluiu o internamento, praticou todas as atividades, ele fez o que manda o sugerido. No segundo internamento, o internamento foi interrompido e eu não posso afirmar por que motivação, sei apenas que os responsáveis, não posso afirmar também se foi pai ou a mãe, foi que retiraram eles do internamento. Eles agiram certo ao tirar ele do internamento? Doutor, aí a pergunta já foge, Dentro não é? do tratamento aí da adicção, conhece não? Mas vamos em frente. Diga mais, doutor. Qual o percentual de recaída se a senhora tiver conhecimento, evidentemente, das pessoas que se tratam na Narcóticos Anônimos, como o João Vitor se tratou? Não existem números precisos, porque são pesquisas empíricas, mas hoje nós temos uma grande quantidade de adictos limpos e em recuperação em nossa sociedade. Pois não, doutor Raulison. Certo. Quando a senhora teve notícia dessa tragédia que se assolou e que todos nós lamentamos profundamente de estarmos aqui, a senhora, como madrinha, a senhora não se sentiu responsável, não, dele ter tido essa recaída? Como já respondi anteriormente, num questionamento feito por doutora Fernanda, a madrinha, ela é alguém que te apresenta o programa de recuperação. A madrinha não é uma advogada, não é uma mãe, não é um banco, não é uma babá, até mesmo porque, para cada adicto, o processo de recuperação será individual. Alguns precisarão de intervenção, internamento, medicação. Nunca será igual um amadrinhamento ao outro. Doutora, apesar de ser um depoimento pessoal, a senhora se sentiu responsável ou não? Pergunta é essa. Objetivamente. Pois não. Doutor Raulison, por favor. Só perguntando, doutora Vamos lá. Gabriela trabalha com a senhora? Sim, Doutora Gabriela foi advogada de João Vitor nesse processo? sim. Houve algum conflito ético, algum interesse da senhora que não fosse ajudar João Vitor a se recuperar? Repita a pergunta, doutor, por favor. Eu estou perguntando à senhora se o fato de doutora Gabriela ter sido advogada de João Vitor, houve algum interesse da senhora, além de ajudar João Vitor enquanto madrinha? Não. Certo. Satisfeita, excelência, não defesa tem mais ninguém. Doutores, por favor, também vamos prezar pela objetividade. Vamos lá, doutora Eliane. Vamos lá. Tá meio esquisita aí. Vamos lá Vamos lá. também. Vamos lá. Baseado na última pergunta da defesa que fez a senhora, que a senhora disse, trabalha com a doutora Gabriela Rolim. Doutora Gabriela Rolim é uma jovem advogada. Doutora, a senhora peraí. trabalha ou não trabalha com ela no mesmo escritório? Ela trabalha no meu escritório. Então, a senhora, o advogado frisou bem que não há conflito de interesse aí. A senhora se apresentar como testemunha agora nesse processo e, ao mesmo tempo, trabalhar, ou a advogada trabalhar no mesmo escritório que a senhora, no caso dos autos. Subordinada à senhora. Vamos lá, Vamos. doutora Eliana. Bora lá. Eu cheguei- Eliane. desculpe. Não, Desculpe-me pelo erro. Doutora, qual foi a pergunta? Desculpa. É porque eu queria que ela esclarecesse, excelência, se não há esse conflito de interesse. Ela já disse que não. Não, é testemunha aqui. Ela já disse Né? que não. Eu sou testemunha desde Gabriela, quando eu não por era favor. advogada. Doutora Emily, por favor. Doutora Emily, doutora promotora. Vamos lá. Doutora Gabriela trabalha no escritório dela, está subordinado a ela, ela vem como testemunha, e eu gostaria de saber qual o interesse da doutora Emily aqui. A senhora veio aqui A senhora como pode testemunha? falar? Como testemunha, eu sou madrinha de João Vitor. Pois não. Certo. Doutora Eliane. Eu não estou satisfeita com a resposta, sinceramente. Pois não. Mas eu vou deixar para os destinatários finais da prova. Bem, a senhora trabalha com a doutora Gabriela há quanto tempo nesse escritório? Aliás, doutora Gabriela trabalha para a senhora há quanto tempo? Vamos de forma bem clara. Bora. Meu escritório existe há aproximadamente 11 meses.
sempre militei na advocacia criminal. Num determinado momento, com o crescimento da minha carteira, eu precisei de ajuda. Conheci a doutora Gabriela através de diversos cursos ministrados aqui na região. Uma menina esforçada. Doutora, qual é o tempo em que a senhora trabalha com a doutora? Tá difícil, 10 doutora. meses. 10 meses? Ah, pronto, Pronto. Vamos lá, tá doutora vendo? promotora. Me diga uma coisa. Alguma vez a senhora, como adicta e madrinha, na verdade, de João Vitor, ele chegou a falar para a senhora, revelar para a senhora quem era que financiava a compra de droga dele? Sim, Quem era que financiava? recurso financeiro, da família. Hoje, se você quiser usar droga, eu... Doutora, Doutora, objetivamente. Objetiva, não, família. Sem depoimento Não, pessoal. família. familiar. Então, assim, a senhora disse que estava disposta aqui a falar sobre isso e ele deixou a senhora à vontade. Como era que ele adquiria esse dinheiro e com quem? Núcleo familiar, avó e pai. Avó e pai. Então, o pai e a avó financiavam a compra de droga de João Vitor? Financiavam um recurso financeiro. O pai e a avó não vai comprar droga para ninguém, não. Não. Claro que não. Entregavam dinheiro para ele comprar droga? O adicto, a senhora acha que quem usa droga Doutora, vai pedir? responda. Doutora. Ela tem que A senhora reformular a conhecimento. pergunta. Não estou reformulando nada, porque eu estou falando nada impossível aqui, Doutora, doutora Emily. qual é a Todo respeito à pergunta? senhora. Doutora, A pergunta foi muito clara. Ele pegava dinheiro. Quem era que financiava a compra de drogas de João Vitor? A Eu senhora, não- como madrinha, a senhora sabe. Eu não posso afirmar a pergunta, a resposta que a doutora está me fazendo. Por quê? Ele pegar dinheiro não significa que ele vai comprar droga. Nós temos diversas escolhas. Ele recebia recurso financeiro De quem? do pai e da avó. O destino que ele dá ao dinheiro, se era droga ou outra coisa, eu não posso afirmar. A senhora, como madrinha do João Vitor, a senhora, pelo programa NA, a senhora deveria ter quantos contatos mensais, assim, ou semanais, com o João Vitor? Como madrinha, para dar apoio, sustentar, segurar. Por favor. Madrinha? Sim, a senhora não é madrinha. Nada em NA é obrigatório. Tudo é sugerido. Se ele precisar de mim 10 vezes ao dia e eu puder assisti-lo, eu vou assisti-lo. Pronto, respondeu a pergunta agora. Então, a senhora, se ele solicitasse ajuda 10 vezes por dia, a senhora estaria Se eu tiver disponível 10 disponibilidade, vezes por dia para... Certo. isso não só para ele, para todos os meus afiliados e afiliadas. A senhora sabia que... É claro que a senhora sabe. João Vitor trabalhava onde mesmo? O pai de João Vitor tinha uma empresa de recuperação de fachadas, alguma coisa desse tipo, de estrutural, né, dessa coisa. O pai de João Vitor teve problemas em relação à parte de imposto, débito, eu não sei precisar, porque isso é a vida íntima do núcleo familiar. E a empresa, por João Vitor ser maior, estava no nome de João Vitor, mas não era nada de João Vitor. Carro não era de João Vitor, empresa não era de João Vitor. O detentor do valor é pai. A manutenção de casa era do pai. Doutora, qual era a função dele? Ele trabalhava com o quê? A pergunta é essa. Ele trabalhava com o pai, Pois não. Com o quê? Como? auxiliando o pai nas tarefas da empresa. Como? Mas ele era na verdade, legalmente, ele era o dono da empresa. Ele, Legalmente. legalmente, Certo. Mas a administração não era exercida por não ele. era por o pai. Certo. A senhora sabia quanto ele ganhava mensalmente nessa empresa? Não, não posso afirmar. Certo. Agora, a senhora disse que ele, no caso, o pai, foi dito que o pai de João Vitor teria tido problemas com o fisco e, por conta disso, a empresa não poderia ser no nome dele. Aí foi para o nome de João Vitor. A senhora chegou a conversar com o João Vitor? Qual era o problema que realmente o pai dele estava tendo com o fisco para colocar essa empresa no nome do filho? Veja só, o meu amadrinhamento era com João Vitor, Sim. naquele momento voltado a ajudá-lo a deixar de usar drogas. Certo. Durante esse amadrinhamento, eu recebi essas informações sobre as dificuldades financeiras da família e que o pai dele estava tendo alguns problemas. Sim. Porque eu sou Doutora, nordestina. doutora. Peraí, doutora. Objetivamente, doutora, vamos Mas será respeitar. que todo mundo está ouvindo Doutora, perfeitamente doutora, bem? vamos lá, sem Doutora. qualquer juízo de valor, sobretudo como se porta a testemunha não falar, ok? Objetivamente, por favor, doutora, mais perguntas. Doutora Emily, doutora Fernanda perguntou qual tinha sido o último contato da senhora com João Vitor antes da ocorrência do acidente. Foi isso, doutora Fernanda, que eu lembro, que eu entendi. Foi. Fernanda. Mas, olha, me perdoe mesmo, eu peço perdão. Menos Eu de um não me mês. lembro da resposta.
Doutora, Como eu respondi para ela, eu não posso precisar com exatidão quantidades de dias, mas não foi um tempo exacerbado, porque morávamos na mesma região e sempre nos encontrávamos, seja no posto de gasolina, seja na praia. doutora, para resumir, foi menos de um mês, a senhora confirma? Exato, Pois não, confirmo. doutora promotora de justiça. Doutora Gabriela, ela foi contratada profissionalmente pelo João Vitor. Sim. Tá bom. Era só isso que eu queria saber. Mais, doutora. Doutor Ademar Regueira. Pois não, excelência. Pois não. Doutora, a senhora já relatou, boa tarde, já relatou todo o seu histórico, né, de acompanhamento, João Vitor, parece que é um histórico longo, não é, de anos, né, de acompanhamento, e, logicamente, a senhora tomou conhecimento do evento, não é, do evento que vitimou, que matou 3 pessoas e lesionou gravemente outras 2. E, logicamente, a senhora, como advogada, a senhora tomou conhecimento da prisão e do processo, que hoje já estamos na 4 anos de sua existência. A doutora Gabriela, ela funcionou desde o início do processo. Pelo menos que eu me recordo desde o início do processo, ou em grande parte da Não, instrução. doutora Gabriela, ela chegou no processo agora há pouco, depois da saída do advogado doutor Fábio. Eu me A lembro, primeira advogada foi Vanessa, se não me engano. Foi uma mulher também. Depois teve um outro senhor, um tal de Manuel. Veio um advogado de Brasília, o Fábio. E, se não me falha a memória, a contratação de Gabriela, ela deve ter algo em torno de 6 meses. Doutora, como é que a senhora sabe com tanta precisão? Porque a Gabriela trabalha do meu lado. Já foi comentado aqui. Mas, na verdade, a pergunta é simples. A entrada de Gabriela no processo, doutora Gabriela no processo, foi uma indicação da senhora? Doutora Gabriela hoje é uma jovem advogada que se Não, dedica... eu já sei. A pergunta é simples. A senhora, enquanto madrinha do acusado, a senhora indicou a doutora Gabriela para exercer a advocacia para ele? Na verdade, a família dele, através da avó e do pai, descontentes com o trabalho que estava sendo feito pelo advogado de Brasília, o Fábio, estavam procurando um novo profissional e queriam alguém que acreditasse na doença da adicção. Então, a pessoa que acreditasse na doença da adicção foi indicada pela senhora? Na verdade, não indicada. Eles saíram procurando... Foi sugerida? Sugerida, a palavra Pela senhora. sugerida. A senhora, como criminalista, por que a senhora não atuou no caso? Já que a senhora é que mais conhecia e acreditava na doença do acusado. Eu sou a única adicta que está aqui colocando a minha cara para estar para o mundo todo, para dizer que eu usei drogas, que eu tenho problemas com... Eu já sei até, eu posso até repetir o que a senhora... Então, eu estou perguntando só, por que a senhora não foi advogada? porque se eu fosse advogada, ele não teria uma testemunha. Doutores, por gentileza. Doutor Ademar, por favor. Vamos lá, doutor. Doutor Ademar Regueira, vamos lá. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estou esperando fazer a pergunta, só isso. Vamos lá, doutor. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho todo o respeito com a testemunha, ela sabe disso. Pois não. Vossa Eu Excelência só tem a estou palavra. fazendo a pergunta para que fique bem consignado. Bem consignado. Então, a senhora indicou a sua sócia e não foi advogada porque Não, a senhora doutor, não seria... não distorça a ordem dos fatos. Eu cheguei nesse processo como testemunha, nem advogada era, eu era estudante. Eu estava em processo de formação. Eu estava no começo da minha recuperação com 1 ano e poucos meses. Eu conheço a história desse processo toda porque sou madrinha dele. Eu poderia ser a advogada dele, mas é uma escolha minha. Claro, eu claro. não quis ser a advogada Claro, dele. isso está claro, isso está claro. A senhora não quis, a senhora acabou de dizer, a senhora preferiu ser testemunha. Vamos adiante, vamos esquecer essa questão da advocacia. Não, antes, só para fechar esses esclarecimentos, doutora. A senhora acompanhou todo o processo, como a senhora disse, como estudante de direito, né? E pela formação hoje da senhora, uma brilhante advogada criminal conhecida no Estado. A senhora discordava da linha de atuação dos antigos advogados do acusado? Sim. Minha opinião pessoal, se é uma pergunta, Claro que é uma pergunta. minha opinião pessoal, sim. A senhora colocou isso para o acusado, que discordava da linha de atuação dos antigos advogados? A minha relação com ele, como já foi dito várias vezes, é de amadrinhamento. Eu não podia interferir no caminho da família que estava escolhendo o advogado, o que é que o advogado faz, como vai isso.
Eu sei como eu trato os meus clientes hoje que têm problemas com drogas. Diversos magistrados chegam para mim hoje e me dizem: Emily, você não está pedindo liberdade, você está pedindo para eu internar o cara? Então, É a minha política. a linha, pelo que a senhora está falando, a linha que a senhora discordava dos advogados, porque os advogados anteriores não admitiam que o acusado seria portador de uma doença mental. Doutor, eu nunca tive intimidade nem para conversar com esses outros advogados. Para ser bem honesta, na inquirição que foi feita, no meu testemunho, na audiência de instrução, né, eu acho que eu não respondi a 10 perguntas e eu nem conhecia a advogada pessoalmente, porque ela nunca nem se interessou em saber quem danada era a madrinha. Qual era a linha que a senhora discordava dos advogados? Doutor, eu não estou entendendo em que conjunto essa pergunta A senhora não se encontra. precisa entender nada, a senhora precisa responder as minhas perguntas. Certo. Não é? Vamos deixar muito claro. Eu estou fazendo. A senhora afirmou em juízo que discordava da linha dos advogados. Eu estou perguntando Porque qual eles o não motivo. acreditavam, entendeu, no trabalho que eu acredito. O trabalho que eu acredito é que toda pessoa que é usuária de drogas, ela tem direito a ser assistido, primeiro, pelo sistema de saúde, independente do delito que ele cometeu. Independente dele estar no cárcere ou ele estar na sociedade, ele tem o direito, está na política pública, SINAD, CONAD e FUNAD. Mas isso é uma questão de saúde pública. Eu estou perguntando o que, é que a senhora discordava da É uma linha questão de saúde profissional de pública, direito. mas também é uma questão que também está nos dispositivos criminais e penais. Na lei de droga está lá estabelecido. No Código Penitenciário Estadual também está lá estabelecido. A gente tem que ter uma visão global. A sociedade está só fechando. Isso é uma opinião minha, pessoal, também, que fique bem registrado. Evite a opinião pessoal. Doutor, está satisfeito com a resposta? Eu não estou tendo a resposta. Mas Doutora, qual era a linha? Me permita, só para a gente objetivar, qual era a linha de divergência técnica entre a senhora e os advogados então constituídos? A pergunta é essa, a senhora sabe? Eu não tinha linha de divergência porque eu não tinha contatos. Eu podia ter a minha opinião e eles a opinião deles. Eu não tinha contato com esses outros profissionais. É isso que eu estou tentando. Eu tinha a minha opinião. Divergir, eu não qual tinha era como. a opinião da senhora que discordava da opinião dos advogados? Vou repetir a pergunta, é simples. A minha opinião. Eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. A opinião da senhora é que eles deveriam arguir que ele era indoente? Não. Um incidente de insanidade? Não. A minha opinião era que, num primeiro momento, deveria ter sido instaurado uma prisão domiciliar convertida em internamento para que pudesse ser investigada, aí sim, posteriormente, sendo laudeado, a gente ter confirmações sobre sanidade. Mas isso foi requerido. Doutor, vamos lá. Eu estou perguntando, porque isso foi, ela está afirmando um fato, eu estou dizendo que isso foi requerido pelos Pois não. advogados. E aí anteriores. tem mais alguma pergunta no tocante? Porque a questão de ter sido requerido ou não é Doutora, veja bem, meritória, né? eu vou, se a testemunha disser que não tem como responder, Pois não. eu vou ficar satisfeito. Eu estou perguntando, eu já fiz 3 vezes a mesma pergunta, Vossa Excelência também repetiu a minha pergunta. Qual é a discordância da atuação dos advogados? Me parece que ela ela respondeu em respondeu relação que a à prisão discordância era a domiciliar. questão da solicitação de prisão domiciliar pra e eventual tratamento. aferição Eu estou de respondendo que isso foi imputabilidade. requerido nos autos, então não é essa a discordância. Pois não. É o Porque que ela foi diz. Aí requerido. A senhora eu não- desconhecia, então, que os advogados requereram essa situação? Exatamente, porque, para mim, um pedido nessa principalmente, eu trabalho com esse tipo de pedido. É um pedido extremamente fundamentado, onde a gente tem que ter um conjunto robusto de prova, a gente precisa, de fato, que seja aberto todo o procedimento. E, em todo momento, pelo que eu tenho conhecimento deste processo, isso não seguiu. Então, os advogados não fizeram como manda o figurino na linguagem popular. Qual era esse figurino? Doutor, eu tenho o meu figurino, o figurino dos outros eu não sei. A senhora tomou conhecimento que isso foi Entendeu? requerido e foi negado pelo Tribunal de Justiça? Do Tribunal de Justiça, não. Não. Doutora, a senhora foi categórica ao afirmar que após o segundo internamento, me parece que esse segundo internamento foi em 2016, né, que foi justamente aquele O que foi internamento que ele interrompido. saiu interrompido, né, 2 meses de tratamento. A família chegou a comentar com a senhora de um tratamento abusivo feito na clínica, ou o uso indiscriminado de drogas, ou algo que afrontasse a dignidade do acusado na clínica? Tomou conhecimento desse fato? A família fez algum comentário comigo sobre o que ocorreu na clínica? Não. Se a família fez algum comentário com a senhora sobre algum tratamento feito pela clínica que afrontava a dignidade, como o uso de drogas de forma indiscriminada, né, contrárias ao exercício da medicina. Vamos lá. O comentário que eu tenho conhecimento, e que é padrão, é de todo adicto quando ele é internado. Ele não aceita o internamento.
Ele não aceita estar Doutora, trancado. objetivamente, qual é a resposta? A senhora tomou E conhecimento? tomei conhecimento. Ele falava que não gostava, a família disse que ele disse que foi maltratado, mas eu não posso afirmar. Eu tomei conhecimento dos comentários, mas eu não tomei conhecimento se ele, de fato, foi maltratado. Emily, você tomou conhecimento se ocorreu isso, aquilo, outro? Eu ouvi os comentários. Não. Eu estou repassando Valdemar, informação. vamos lá, por favor. Doutora, a partir da saída, portanto, da clínica, a senhora afirmou aqui em juízo que ele passou, então, voltou a usar drogas. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, em vários momentos a senhora encontrou, não na condição de madrinha, mas encontrou em locais distintos. E que... Sempre na condição de madrinha. Uma vez afilhado, Claro. não deixa de ser afilhado. Não. É um afilhado recaído. Desculpe, mas- eu vou, não é reformular, foi um engano meu, eu falei no sentido que não foi na no na momento entidade. de exercício do amadrinhamento. Isso. E todas as vezes ele apresentava, pelo menos, Sinais latentes que estavam sobre o efeito de substâncias entorpecentes. entorpecente. O senhor João Vitor prestou depoimento aqui, né, em juízo. Logicamente que ele não tem o dever de prestar compromisso, ele estava na Doutor, condição. desculpa, eu perdi. Não. Quem? Eu fiz a pergunta se Sim, depois do internamento do Não, isso aí eu não vi quem prestou depoimento, foi só ele. João Vitor. Ah, sim. Foi interrogado. Na verdade, acho que eu não vi a palavra, o nome. Na verdade, Desculpa. usei o termo equivocado, ele foi Não. interrogado em juízo. João Vitor, Né? sim. E nesse interrogatório ele afirmou, consta nos autos, que ele saiu de 2016 desse internamento e estava há um ano limpo. Limpo, exatamente o tempo que eu também passei a informação, que foi justamente o período que ele esteve ativo dentro da nossa... Desculpe. A senhora falou que ele teve o primeiro internamento em 2015. Não, doutor, primeira abordagem, 2014. 14. 2014, ele chegou na Irmandade, não ingressou. A família interviu depois de um uso abusivo. Sim. Ele concluiu o primeiro internamento. Certo. Concluiu o primeiro internamento, ele vem para a Irmandade. Na minha Atua- resposta, eu fui bem precisa. Uhum. Eu não posso afirmar se foi o lapso temporal de um ano completo, Claro. mas seguiu quase esse tempo. E, durante este período, ele estava ao máximo de reuniões, não só reuniões de partilha, trabalho de passos e também envolvido com o serviço de narcóticos Eu anônimos. entendi bem, perfeitamente isso. Após a primeira internação, que ele cumpriu os 6 meses, ele passou um ano com atuação, inclusive, contributiva no narcótico. E tal. Eu estou falando após a saída prematura do segundo internamento, que Não houve a houve um caída. envolvimento. Após a segunda, ele continuou, segundo a senhora, como madrinha, a fazer uso de drogas. Após a ruptura do segundo tratamento, 2016. João, eu não posso precisar a data. Está Após nos a autos. ruptura do segundo tratamento, ele não volta para a recuperação. Ele saiu sujo da clínica. Doutora, o que é sujo? Ele não teve tempo de ser limpo. A droga não saiu do corpo dele. Tá. Ele saiu ainda A minha sobre... pergunta é bem objetiva. Se a senhora efetivamente tomou conhecimento que, desse período, ele utilizou drogas? Sim. A senhora tomou conhecimento que ele, em juízo, disse que, nesse período, estava limpo, não tinha usado drogas? Não. Ele afirmou categoricamente no seu interrogatório que, a partir da segunda internamento, que ele saiu prematuramente, até a data do fato, na verdade, a data do fato foi a única recaída, que ele, até a data do fato, estava limpo, né, estava cumprindo, não houve nenhuma utilização de droga. Nesse período, aí eu falo 2016 até 2017, onde aconteceu o fato que está sob investigação, a senhora o acompanhou, a senhora, de certa forma, ele não respondia às necessidades do tratamento, mas a senhora o acompanhou, né, algumas vezes. A senhora sabe dizer se, nesse período, ele continuou dirigindo veículos automotores no dia a dia? A pergunta é muito objetiva. A pergunta objetiva, só o lapso temporal dos 2 tratamentos? Porque, assim, no primeiro tratamento, João Esqueça Vitor... o primeiro tratamento. Pronto. Né? Esqueça o primeiro tratamento, o período que ele estava limpo. O segundo. Eu estou falando do segundo, 2016, que é isso aqui consta nos laudos, 2016 para 2017. Um ano. Né? Certo. Foi a data do fato. Nesse período, a senhora sabe informar se ele dirigia normalmente veículos? No segundo período, como eu disse, eu encontrei eventualmente com ele várias vezes e em nenhum momento desses encontros ele estava dirigindo. Eu encontrei sempre com ele em locais, como já afirmei, no posto, na rua, na Ok. porta do Então a grupo. senhora não sabe se ele dirigia. Se ele estava dirigindo ou não. Sabe dizer se ele trabalhava? Ele trabalhava, já expliquei essa situação da relação familiar, na empresa Trabalhava. familiar, junto com o pai. Sabe dizer se ele estudava?
Era uma coisa que eu pegava muito no pé dele, porque ele tinha se desvinculado do estudo, né, por causa do uso de droga, e no programa de recuperação, nós temos que voltar a ser membros produtivos na Doutora, sociedade. eu entendo a sua preocupação de passar uma mensagem para todo mundo, aproveitar o julgamento e passar uma mensagem, mas a juíza Mas já aí eu me não- chamou a atenção, e a culpa não é minha. Vamos tentar ser bem objetivo. Ele estudava, ele naquele momento, ele não estava estudando. Existe uma informação nos autos que ele estudava engenharia nesse período, que ele estava cursando engenharia. Né? Isso não é verdade? A pergunta foi justamente o que eu estava tentando responder. Ele estudava, usa droga. Quando você usa droga que é internado, não tem como ir para a faculdade. Tem que trancar. Não Aí, foi quando você internado. volta- Eu estou dizendo quando ele voltou. Eu estou parando. Vamos Não lá no sei. período. É só dizer, tem um Não conhecimento? sei, não sim tenho ou não? conhecimento. Não é? Não tenho conhecimento. Vamos lá. A pergunta já foi feita se ele dirigia, se ele trabalhava, se ele estudava. Não é? Como é que ele se vestia? Ele se vestia bem, com roupas de grife, era vaidoso, ou estava desleixado? Ou como era? Como é que a senhora via nos encontros? Vestimenta. O adicto, quando sai... Isso, Doutora, falando vamos dele. também, mais uma vez, objetivamente. O adicto, quando sai para a rua, antes de usar a O droga... João Vitor. João Vitor, Como o era que ele adicto, se apresentava? quando sai para a rua, antes de usar droga, ele toma banho, troca de roupa e se sai apresentável. Depois que ele começa a usar droga, aí ele perde a calça, a bermuda. Doutora, Como era que ele se apresentava, doutora, nesse período? a senhora já disse que ele segunda estava usando droga. internação? Eu estou partindo da premissa Porque- do que a senhora afirmou. A senhora afirmou que após a segunda saída dele, ele continuou a usar drogas. Doutor- Que ele nunca mais se recuperou, nunca mais voltou. Doutora, eu vou repetir, inclusive vou fazer novamente, sim ou não, tem conhecimento, sim ou não. Vamos ser objetivos. vamos. Tá? Ele usava drogas. Tá? Certo. Nesse período que ele usava drogas, que a senhora, que nunca mais se recuperou, ele dirigia, Não posso afirmar, que eu nunca vi ele no ótimo, volante. ele trabalhava, Com o pai. ele estudava, Não posso afirmar, porque eu não estava na sala de aula com ele. ele se vestia bem, com roupas de grife. Não posso afirmar, porque eu nunca prestei atenção nas roupas nem etiquetas. Ele gostava de ir para lugares, para baladas, para lugares importantes. Ele sabe dizer se ele gostava de carros populares, se era uma pessoa vaidosa em relação à sociedade. Em relação a locais, balada, todos os jovens, não é exceção, João Vitor... Eu estava respondendo, doutor. João Vitor frequentava os bares da moda, como todo mundo hoje. Qualquer jovem adicto. A plateia, por gentileza, eu já pedi que não se manifestem, senão eu vou ter que pedir, me perdoe, Pois não, doutor Ademar, por favor, senão eu vou pedir que sejam retiradas as pessoas que estão efetivamente perturbando a audiência. Doutor Ademar, por gentileza. Pois não, Obrigada, excelência. desculpe. Doutora, a senhora sabe dizer, João Vitor chegou a conversar com a senhora sobre se ele usava drogas por vontade própria ou era induzido por amigos, se ele se drogava ou se ele bebia voluntariamente? João Vitor usava drogas, porque ele era movido pela compulsão e a obsessão. Está satisfeito com a resposta, doutor? Objetivamente. Claro, Está satisfeito? claro, estou Pois não, satisfeito. pois não. Eu vou dar continuidade. Vamos lá. A senhora soube que, então, a senhora acha que não existiria voluntariedade? O senhor quer a minha opinião? Claro. Seriam perguntas destinadas exatamente sobre o fato. Não, Por favor, estou falando responda sobre a pergunta, doutora. o fato dele estar envolvido com drogas. Não é? Ele usava drogas voluntariamente, porque ele queria. Involuntariamente. Ele agia movido pela compulsão e obsessão. João Vitor foi submetido a alguma análise psiquiátrica sobre essa compulsão, ou isso é um juízo da senhora? É um juízo de valores meu, baseado na minha experiência de narcóticos anônimos. Eu sou uma adicta que usei droga. Isso eu já sei, eu sei Então, até os segundos. Exatamente. Mas então, eu tenho que falar com a base minha- na minha experiência. Na Nós sua experiência, conhecemos mas a senhora não tem formação para responder médica. nesse sentido. E eu já certo. esclareci desde lá do Pois início. não, pois não. Vamos mais. Ele teve internado na clínica, a senhora falou o nome, a senhora teve, nesse período que ele estava internado, a senhora esteve lá na clínica, em algum momento? Doutor, Grupo Recanto ou qualquer outra unidade de A tratamento senhora esteve no grupo Recanto? não recebe visitas. É tratamento. A Não senhora é... manteve contato com a diretora da clínica, a doutora Juliana... Só um minuto para não incorrer em equívoco. Juliana Selbman.
No escritório do Grupo Recanto. A senhora teve contato com a... Tenho, na verdade, diversos casos que eu Sobre sempre... o caso de João Vitor, a senhora teve contato com a doutora Juliana Selbman? Para solicitar documentos, alguma coisa que Gabriela Quando a estava senhora precisando. teve no escritório da doutora Juliana Selbman, que é a diretora da clínica Recanto, a senhora se colocou como madrinha ou como advogada de João Vitor? Não, a advogada é a doutora Gabriela A e eu senhora se colocou acompanhei. a minha pergunta quando a senhora esteve. E aí eu me desculpe ser incisivo, Sim. porque as perguntas são objetivas. A senhora, quando manteve contato com a senhora Juliana Selbman, a senhora manteve contato como advogada Não. ou como madrinha? Como madrinha, porque a advogada é a doutora Gabriela. Os requerimentos quem fez foi a doutora Gabriela. Mas a senhora esteve acompanhada por doutora Gabriela lá? Doutora Gabriela, que esteve lá. Eu vou ao A senhora Grupo teve... Recanto. Eu não estou perguntando se a doutora Gabriela Sim, teve. doutor, eu Estou estou perguntando tentando se a lhe senhora responder. esteve. Eu estou tentando lhe responder. Eu trabalho com diversos adictos. Eu vivo no Grupo Recanto, Grupo Doutora, a Esperança. senhora esteve lá como advogada, como madrinha. Como madrinha. Como madrinha. Como madrinha, a senhora se acha no direito de ter acesso a um documento de uma clínica de recuperação em relação a um paciente da clínica? Se o meu afilhado me autorizar, sim. Como madrinha Como madrinha. ou como advogada? Como madrinha. Como madrinha, a senhora, que não é da família, a senhora tem o direito Como de exigir um madrinha. prontuário Não, médico. eu exigi. Como madrinha. Excelência, só uma questão Doutora, de vou ordem. deixar bem Excelência. claro. Não, A Excelência, eu hostilização não com a escutei. testemunha está demais. Não. Tem que ter um... Não. Doutora, eu vou deixar, eu quero deixar bem clara a situação. danada. Tá? Eu acabei de receber, tá? Uma mensagem da senhora Juliana. Eu estou perguntando se isso é verdade ou não. Excelência, isso foi juntado aos autos. Eu acabou acabei de receber. a Eu estou perguntando se é verdade, doutor. Eu estou perguntando só se é verdade ou não. Ela vai dizer se E é o verdade ou se não é 479 do verdade. Tribunal A do senhora Judiciário. a senhora manteve contato com a senhora Juliana 479 Selbman e exigiu na condição de advogada cópia do prontuário do acusado. Doutora Emily, a pergunta está prejudicada porque ela afirmou que esteve lá na condição de madrinha. Não foi na condição de advogada, segundo o testemunho da doutora Emily, ok? Tem mais alguma indagação? Claro, doutora, Aí claro que que se eu tenho. desmembra em relação desta Claro. condição. Vai lá, moça, por favor, doutora. Se nesse contato que Só- foi feito... Ademar, Ah, pois só não. que ela vai Pois usar o não. toalete, por favor. Doutora.
Podemos finalizar, então. Eu pediria que a plateia... Tem 2 jurados ainda que estão usando toalete, né, Hildo? Hildo, quem está lá? É o Gabriel? Doutora, Vossa Excelência, quer tomar assento aí para a gente recomeçar? Certo. Pois não. Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Retomando isso, só apenas lembrando à plateia que não é permitido qualquer tipo de manifestação, ok? Para que nós possamos continuar, eu não seja obrigada a pedir para que a pessoa que eventualmente manifeste alguma, enfim, alguma palavra, seja convidada a se retirar. Mais uma vez, eu lembro, o plenário não pode se manifestar. Doutor Ademar Regueira, vamos lá. Pois não, Excelência. Então, é só para não perder a sincronia das perguntas que foi interrompida, só vou refazer só para manter a ordem. A pergunta é se a senhora esteve na clínica ou no escritório da clínica com a senhora Juliana Excelência, já foi Selbmann. respondido. Eu sei que foi só para Para dar recapitular, para continuidade. pegar o fio da meada. Vamos lá, doutor Ademar. Eu acho que eu sou o menos culpado aqui, Excelência. Não, vamos lá. Não, eu estou dizendo... É até uma Se ela esteve na clínica se esteve no escritório com a doutora Juliana Selbmann, se ela manteve contato, e se nesse contato com a senhora Juliana, ela pediu, ou requereu, ou exigiu a apresentação do prontuário do acusado. Como advogada, nunca. Sempre como madrinha. A senhora Juliana recusou entregar esse prontuário à senhora? Doutor, eu não tenho lembrança desses fatos, entendeu? Tenho que ser bem honesta. Eu vou praticamente que mensalmente no Grupo Recanto, porque, por incrível que pareça, nós temos muitos adictos internados em diversas A clínicas. senhora tem uma boa relação com a senhora Juliana?
Para ser bem honesta também, eu não lembro nem da face da pessoa, porque as pessoas que eu conheço mais do Grupo Recanto são os que estão nas unidades de tratamento, que é quando as pessoas vão se tratar. A senhora não se recorda, então, de ter solicitado esse prontuário lá? Ah, a senhora já disse que solicitou na condição de Eu madrinha. já tive lá. Mas não se recorda se ela negou a entrega? Eu não lembro nem da fisionomia da situação, porque como eu tenho vários clientes que são internados em Claro. clínicas, quando eu preciso, muitas vezes eu não preciso nem ir no escritório, eu vou direto para a unidade em aldeia mesmo. Agora, na condição de madrinha, qual é a utilidade da senhora solicitar uma... Qual Trabalhar é o os objetivo, a passos. finalidade? Porque na cópia do prontuário... Finalidade da senhora solicitar um prontuário médico? No prontuário, na verdade, o senhor enxerga como um prontuário médico. Posso continuar a resposta, doutor? No prontuário, que para vocês aparecem como prontuário médico, existe o trabalho direcionado. Emílio, o que é isso? Todo adicto em tratamento recebe um caderno, são feitas perguntas sobre a programação, autonegação, desonestidade, honestidade. Então, é um conjunto de informações. Na verdade, ele tem a parte médica, que não me interessa, e tem a parte do trabalho de escrita, que é feito com os profissionais da clínica, profissionais não médicos, terapeutas, que são outros adictos que tratam adictos. A senhora, então, foi tudo isso que a senhora respondeu, o objetivo de ter solicitado o prontuário médico. A senhora não tinha o objetivo de utilizar esse prontuário médico para solicitar uma internação domiciliar em juízo? Doutor, se fosse esse o interesse, isso teria sido solicitado desde lá do início do processo, se fosse. Eu estou com... Entendeu? Já que não é esse o interesse, eu estou aqui com uma petição formulada pela senhora, acho que BM Magalhães é o seu escritório. Exato. Na época, com o doutor Álvaro. Isso. Emily Nessia Leandro Diniz, OAB 46558. é a OAB da senhora. Exato. Eu estou com uma petição aqui, que está sendo dirigida, e ela data de 14 de setembro de 2020, não é? Mais ou menos na mesma época desse contato com a diretora da clínica, onde eu vou ler a petição da senhora que encontra nos autos. Vossa Excelência, me dê só as folhas do É Ademar. 1354, Excelência. Obrigada. É uma petição dirigida ao diretor da unidade penitenciária, juiz Antônio Luiz Lins de Barros. E essa petição diz o seguinte: conforme o contato presencial estabelecido anteriormente com Vossa Excelência em outrora, a defesa, não é a madrinha... Porque na unidade Doutora, por penitenciária favor, eu estou lendo o que a senhora madrinha. disse. Então a senhora espere eu acabar. Certo. Tá? A defesa que esta subscreve vem requerer, através desse ofício, que a pessoa privada de liberdade acima descrita seja encaminhada para atendimento específico nos setores psicossocial e saúde desta unidade. Vislumbrando ser tal medida mais adequada à situação fática apresentada, esta patrona tensiona com o pedido de análise psicossocial e de saúde, né, após a elaboração de um laudo. A senhora diz na petição que a patrona tensiona, e não a madrinha, confirmar as suas suspeitas através dos respectivos laudos médicos a serem fornecidos. Informa ainda a defesa que as referidas solicitações objetivam embasar as manifestações judiciais a serem requeridas em favor da pessoa privada de liberdade, conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para tratamento. Quando a senhora esteve no escritório da senhora Selma, a senhora pediu prontuário porque era madrinha. Nesse requerimento aqui, a senhora pediu porque era madrinha ou pediu para fazer uma prova em juízo e provar a tese que a senhora achava a mais correta neste momento? Doutor, eu vou, de uma forma bem simples e objetiva, responder sua pergunta. Eu não tenho como chegar numa unidade penitenciária e me dizer eu sou madrinha. Eu só entro numa unidade penitenciária para pedir qualquer coisa porque eu sou advogada. A não ser que eu faça uma carteirinha para fazer a visita para ele, que não é o caso, porque ele é meu afilhado. Eu, desde o início, acompanho essa situação e me porto como madrinha de João Vitor. Mas não é o que diz a Eu petição. estou continuando a minha resposta. Eu peço gentilmente que eu possa finalizar para que o senhor possa me voltar com mais algum questionamento. Desculpe. Então, se nesse momento, perante a unidade penitenciária, perante a direção, eu, madrinha de João Vitor, acredito que João Vitor tem uma doença, eu tenho que me portar como eu acredito. Doutora, foi feito o pedido, mas não tem no processo esse pedido. A senhora fez e não conseguiu, não tem nada, não é? Por quê? Porque não segue, porque não existe o plano individual de atendimento ao doente, à pessoa que tem problemas com drogas dentro do sistema. Pedir, eu não peço só para o João Vitor, eu peço todos os dias em todas as unidades penitenciárias que eu trabalho.
Pois não, vamos lá agora. A senhora me permite, então, aqui as folhas 13 e 57, tem um instrumento declaratório assinado por João Vitor, do qual ele diz que autoriza a entrega dos documentos à advogada Emily Nessília Leandro Diniz. Documento esse exigido pelo recanto. E isso não é porque é João Vitor. Todas as comunidades terapêuticas, para entregarem, seja cópia de prontuário, cópia de trabalho de passo, cópia dos livros, que são os cadernos onde eles escrevem as suas partilhas, o interno tem que dar uma declaração expressa. Sim, mas a senhora disse que está como madrinha dele, não como advogada. Doutora, Isso é essa a questão. Essa questão já está sendo afirmada pela doutora Emily, não é? Isso aí, essa discussão é mérito e vai ser objeto de aquilatação por parte de Vossa Excelência por ocasião do debate. Vamos objetivar as perguntas? Eu vou voltar aqui a pergunta, Excelência. Então, o conteúdo dessa petição que foi feito para o sistema prisional, para o diretor, que é para a utilização no processo criminal e para a formulação de um pedido judicial. Doutora, isso é o que está escrito pela senhora. Certo. Não é? Isso está escrito, eu acabei de ler. Eu não posso chegar para o diretor da unidade e dizer... Doutora Emily, por gentileza, o doutor Ademar está com a palavra. Agora é minha vez. Doutor Ademar. Pronto. Então, esse pedido aqui foi uma mentira. Foi só um instrumento para a senhora obter o resultado. A senhora não tinha interesse de fazer prova em juízo. Não foi uma mentira, doutor. Todos os pedidos que eu faço perante todas as unidades é para tentar conseguir abrir um programa individual de atendimento. Não. Eu perguntei se era para utilizar em juízo, porque a senhora disse isso. Entendeu? Utilizar em juízo, isso foi uma mentira ou não? Eu não disse utilizar em juízo. Eu posso repetir? Eu posso repetir? Pode repetir, doutor. Vamos lá. Doutora, me permita. Vislumbrando se tal medida mais adequada à situação fática apresentada, esta patrona tenciona confirmar as suas suspeitas através dos respectivos laudos médicos a serem fornecidos. Informa ainda a defesa que as referidas solicitações objetivam embasar as manifestações judiciais a serem requeridas em favor da pessoa privada de liberdade, conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para tratamento. Tenciona, foi feito. Não, foi feito. Doutor Ademar, me permita. Eu vou complementar, Excelência. É porque essa questão aqui também claro. é objetiva, está posta nos autos nesta condição. Também fazer o cotejo deste documento com as declarações é um momento. Eu só fiz a pergunta, ela acabou de responder, eu não vou insistir nessa pergunta. Pois não, vamos lá. Né? Porque a questão está posta objetivamente. O sistema penitenciário, em virtude desse requerimento formulado pela senhora, entregou os laudos, realizou os laudos? Não, os documentos que foram feitos só foram vindos posteriormente, acho que foi quando abriram agora o procedimento dele, porque hoje ele tem um plano individual de atendimento. Então, na época, não foi feito? Não. Então, foi por isso que a senhora não ingressou em juízo? Não, porque eu não era advogada. Eu não era advogada, doutor. Eu não funcionava como advogada no processo. Doutora, só para finalizar, eu tive cuidado, até é interessante tudo que a senhora colocou aí sobre a entidade que a senhora participa, mas eu tive cuidado de ler, e aí eu não vou ler as normas, porque o doutor Raul vai dizer que foi surpreendido, mas a senhora não pode ser surpreendida com isso, porque a senhora tem conhecimento. A sua entidade recomenda taxativamente que madrinhas não atuem com pessoas do sexo oposto? Na minha Irmandade de Narcóticos Anônimos, nada é proibido, é sugerido. É sugerido que nós apadrinhemos pessoas de sexos diferentes. Entretanto, se as experiências pessoas individuais... do mesmo sexo. Exatamente. Pessoas do mesmo sexo. Se as experiências individuais relacionadas ao uso de droga e à busca de recuperação forem identificáveis, nós podemos apadrinhar. Eu possuo outros afilhados do sexo masculino e possuo afilhadas do sexo feminino. A senhora possui outros afilhados ou afilhadas e a senhora também atua como advogada? Não. Doutor Ademar, essa pergunta está prejudicada porque ela não reconhece esta condição. Eu vou refazer, me desculpe, Excelência. A senhora tem afilhadas ou afilhados que algum advogado do seu escritório atua como advogado? Não. Só tem esse caso? Eu estou satisfeito, Excelência. Excelência. Doutor, o senhor está querendo rotular aquilo que eu já falei no início. O estigma da adicção. Doutora Emily, a senhora já respondeu. Doutor, estou satisfeito. Ainda a assistência tem alguma pergunta? Por favor, doutor. Doutora Emily. Doutora Emily. Boa noite. Boa noite. Diante daqui dos questionamentos aqui do nobre colega, né, muito embora muitas vezes respondido de forma evasiva, gostaria que a senhora fosse bastante objetiva, conforme a doutora Fernanda já nos advertiu,
como eu também serei, certo? Então, a doutora Gabriela Rolim, ela é sua sócia, é isso? Não. Ela trabalha para a senhora, é isso? A senhora usa o microfone, doutora Emily, por gentileza. Ela trabalha de maneira colaborativa no meu escritório, não só no meu escritório, ela trabalha colaborativamente comigo, com uma outra advogada de Rondônia, a doutora Ádila. Então, nós temos parcerias para que a advocacia possa seguir de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu quero saber o seguinte, qual o vínculo que ela tem com o escritório da senhora? Ela é subordinada à senhora, ela é associada, é sua funcionária? Não, ela é associada, é isso? Parceria. Parceria, tá certo. Eu tenho um subestabelecimento aqui, que consta dos autos, que foi juntado no dia de hoje, 15 de março de 2022, onde a doutora Gabriela Souza... Excelência, o senhor não cruze a linha da ética. Doutor Raul, por Não gentileza. cruze, ou então se enfoque com a, se enfoque com a doutor corda da Raulson, acusação. Por Gabriela- gentileza. Doutor, essa petição foi juntada hoje, não é possível fazer menção a ela, me permita. Tudo bem, foi Não, subestabelecido, tanto é que o doutor, doutor Vossa hoje se Excelência encontra não aqui. pode, Vossa Excelência não pode trazer documentos juntados hoje. Por favor, doutor, perguntas do que já consta dos autos, alguma coisa mais? Consta dos autos, inclusive o doutor Harrison está aqui hoje, porque foi subestabelecido pela doutora Gabriela. Doutor, E eu você ia está tá dizendo aqui- que foi juntado um documento hoje, doutor? E a doutora... Você está Rapaz. dizendo que foi juntado um documento hoje, A nesses autos? doutora... A Onde doutora... é que está esse documento, doutor? Está aqui. Foi juntado aqui no processo hoje? Excelência, Nem Onde é que autuado está? foi ainda. Onde é que está esse documento? Excelência, doutora Gabriela nos subestabeleceu hoje. Qual o problema jurídico? Me diga, meu amigo. É o subestabelecimento. Peraí, Oxi, calma. Se o senhor me permitir Doutor, continuar o doutor, por raciocínio, aí o gentileza. senhor vai entender o que eu quero dizer. A petição de subestabelecimento, é um subestabelecimento para esses autos de quem para quem? Da associada da doutora Emily para o senhor... Pois, é um subestabelecimento nestes autos. Agora, para esse Isso. julgamento. Ok, vamos lá. Exatamente, nesses A autos. pergunta é em que sentido? Perfeito? Então, o que eu quero saber é o seguinte. Está nos autos, exatamente. Obviamente que está nos autos. É o subestabelecimento para júri. Vamos lá. Qual é a pergunta? Ele está dizendo que não. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Não bote palavra em minha boca, não, doutor. Não bote palavra em minha Doutores, boca. é o teor do documento. Agora, tendo conhecimento do subestabelecimento, Faça sua obviamente, que pode pergunta, ser doutor. juntado. Enforce com a corda da acusação. Doutor Raulison, por favor, não começamos os debates ainda. Vamos manter o clima urbano, cordial. Doutor, por gentileza, a pergunta. A doutora, a objetiva. pergunta é o seguinte. Já que ela trabalha com a senhora, existe alguma aliança financeira? Existe uma aliança financeira entre a senhora e a senhora Gabriela? Sim, se a senhora trabalham juntos, A são senhora junta. parceira. Volta ao microfone, Se a doutora senhora é Emily. parceira dela na advocacia, existe... Não, ela recebe uma remuneração mensal pela atividade que ela executa no escritório. Certo. Ela não é, vamos dizer, sócia de processo. Não há distribuição de honorários. Certo, Ela mas- é uma jovem advogada esforçada que vem crescendo na advocacia dela e construindo a carteira Mas dela. ela trabalha- A trabalha- remuneração é mensal, é isso? Ela trabalha pro bono, é? Ou ela tem, recebe Remuneração alguma mensal. do escritório que a senhora é proprietária? Na verdade, minha e de outra advogada de Rondônia. Ela trabalha de maneira colaborativa com uma advogada aqui em Pernambuco, a doutora Emily Diniz, e com a doutora Ádila Coimbra, em Rondônia. Tudo bem, mas a pergunta direcionada à senhora. Eu quero saber, os processos que ela tem em parceria com a senhora, eles são fechados diretamente pela doutora ou a senhora intervém como dona do escritório? São meus processos. Ah, são seus processos? Exato. Então, nesse caso, o processo do João Vitor é seu também. Não, o processo do João Vitor é dela, o contrato foi dela. Pois não, doutor, tá... Mas a tá- senhora acabou de dizer que ela é sua Doutor, ela subordinada, a ressalvou senhora. a questão Doutor. do processo João Vitor. Ela está esclarecido. Acho que já deu para assinar. A senhora- Ela tem os Doutora Emily. clientes e a carteira dela. Doutora Emily, por favor. A Pergunta. senhora disse, inclusive, que abdicou do processo para poder ser testemunha, né? Doutor, vamos lá. Isso é mérito. Vai ser discutido por ocasião dos debates. Perguntas à testemunha. Eu perguntei sobre o subestabelecimento, né? Então, questionei sobre a questão da questão financeira ou a coincidência de ser subestabelecido hoje. Doutor, Então, vamos lá. É sem mais absolutamente perguntas. pertinente o estabelecimento na data de hoje. Coincidência, né? Doutor, por gentileza. Eu queria ganhar pro bancada- WO, a bancada- doutor, não vai A não. bancada da minha direita tem alguma indagação ainda? Ok, gente? Doutor, por gentileza, doutor, eu peço que Vossa Excelência se limite aí ao questionamento, parece que já acabou o questionamento. Doutor Raulson também, por gentileza. Senhoras juradas, senhores jurados, algum questionamento à testemunha? Pronto. Vejam, senhoras e senhores, houve um consenso, coloco na conta do consenso, ouvindo mais uma vez a doutora promotora, a bancada da assistência, a bancada da defesa, no tocante à suspensão do julgamento, não é? Reservamos-nos todos para continuar a instrução com a oitiva de duas outras testemunhas na data de amanhã. Estamos todos de acordo nesse sentido? Doutora, doutor Ademar, doutor, por gentileza, doutor Marcelo, ok nesse sentido? Vou dispensar as duas testemunhas na data de hoje, determinando que compareçam aqui novamente amanhã, às 9 horas, quando a sessão será reiniciada. Os jurados, obviamente, ficarão incomunicáveis, não é?
sob vigilância constante dos oficiais de justiça para que não quebrem a incomunicabilidade, seguirão para um hotel e amanhã retornaremos aqui às 9 horas da manhã. Ok, vamos lá.